Olá, nono ano! A aula de hoje nós vamos falar sobre soma e produto das raízes. Então peguem o livro de vocês na página 128 para acompanhar a explicação. Veremos agora duas propriedades que relacionam as raízes e os coeficientes da equação de segundo grau. Essas relações nos permitem, sem resolver a equação correspondente, a obter a soma e o produto das raízes. Nós sabemos que pela fórmula de Bhaskara nós podemos achar as raízes da equação de segundo grau. Existem duas relações importantes que envolvem as raízes e os coeficientes de uma equação de segundo grau. Em uma equação de segundo grau, a soma das raízes é obtida pelo coeficiente de x e pelo coeficiente de x ao quadrado. Então, a soma das raízes vai ser igual a menos b sobre a. Em uma equação de segundo grau, o produto das raízes é obtido por meio do coeficiente de x ao quadrado e do termo independente de x, ou seja, as duas raízes, a multiplicação das duas raízes é igual a c sobre a. Vamos ver agora alguns exemplos. No primeiro exemplo, nós temos: obtenha a diferença entre a soma e o produto das raízes da equação 2x ao quadrado menos 7x menos 11, que é igual a zero. Nessa equação, nós temos o a igual a 2, o b igual a menos 7 e o c igual a menos 11. A soma das raízes, nós vamos fazer menos b sobre a. Então, teremos menos, que multiplica menos 7 sobre 2. Menos vezes menos, mais. Então, a soma das raízes vai ser 7 sobre 2. Já o produto das raízes, nós vamos fazer c sobre a. C sobre a, então, vai ser menos 11 sobre 2. O enunciado pedia a diferença entre a soma e o produto. A soma, 7 sobre 2, a diferença, menos o produto, menos 11 sobre 2. Então, nós vamos ter 7 sobre 2, menos vezes menos, mais, então vai ficar mais 11 sobre 2. 7 mais 11, 18. O denominador nós repetimos, 2. 18 sobre 2 é igual a 9. Então, a diferença entre o produto e a soma dessas raízes é igual a 9. Com base nas relações que envolvem a soma e o produto das raízes de uma equação, podemos obter sua forma fatorada. Para isso, fazemos a multiplicação em um parênteses, x menos a primeira raiz, que vai multiplicar o segundo parênteses, x menos a segunda raiz, e isso igualado a zero. Essa é a forma fatorada de uma equação do segundo grau. Vamos ver esse exemplo. Considerando que as raízes de uma equação do segundo grau são 7i menos 8, vamos escrever essa equação na forma fatorada e na forma reduzida. A forma fatorada é escrita dentro do parênteses. Para isso, vamos colocar as raízes como x' igual a 7 e x duas linhas igual a menos 8. Quando escrevemos dentro do parênteses, as raízes ficam com o sinal invertido. Então, no primeiro parênteses vai ficar x menos 7, já que o 7 era positivo, dentro do parênteses ele vai ficar negativo, que multiplica x mais 8. Como era menos 8, ele troca o sinal e fica positivo. Então, nós vamos ficar x menos 7, que multiplica x mais 8 igual a zero. Na forma reduzida, nós resolvemos essa multiplicação do parênteses. Então, nós vamos fazer x vezes x, x ao quadrado. X vezes 8, 8x. Menos 7 vezes x, menos 7x. Menos 7 vezes 8, menos 56. E igual a zero. Resolvendo, juntando o termo semelhante, no caso x, nós teremos como resultado x ao quadrado, 8 menos 7 vai ficar mais x, menos 56, que é igual a zero. Neste exemplo, vamos resolver a equação x ao quadrado menos 3x mais 2 igual a zero, utilizando a soma e o produto das raízes. Para isso, vamos pensar: o a vale 1, o b vale menos 3 e o c vale 2. Vamos calcular agora a soma e o produto das raízes. Nós vimos que para calcular a soma, nós fazemos menos b sobre a. Então, a soma vai ser menos o b, que vale menos 3, dividido pelo a, que vale 1. Então, menos vezes menos, mais. Então, vai ficar mais 3 sobre 1, que é igual a 3. Já o produto das raízes, nós vimos que é c sobre a. Então, nós vamos fazer o c, que é 2, sobre o a, que é 1. Então, 2 sobre 1 é 2. Então, o produto é igual a 2. Agora, precisamos pensar em dois números cuja soma seja 3 e o produto seja 2.
Pensando na soma igual a 3, podemos fazer 1 mais 2. 1 mais 2 é igual a 3. Eu preciso também fazer o produto igual a 2. 1 vezes 2 é igual a 2. Então, os números 1 e 2 satisfazem a minha equação. Então, o conjunto solução dessa equação vai ser 1 e 2. Com base nas relações que envolvem a soma e o produto das raízes de uma equação do segundo grau, e sabendo que essas raízes são números inteiros, elas podem ser obtidas mentalmente considerando a soma e o produto das raízes. Vamos considerar a equação x² mais 7x mais 6, que é igual a 0. A soma das raízes deverá ser igual a menos 7 e o produto igual a 6. Isto é, podemos escrever a equação da seguinte forma. Vamos pensar na equação x² mais 7x mais 6, que é igual a 0. A soma tem que ser igual a menos 7 e o produto igual a 6. Para resolver, temos que pensar em dois números cuja soma seja menos 7 e o produto seja igual a 6. Pensando nesses dois números, nós sabemos que, se somarmos menos 1 e menos 6, teremos como resultado menos 7. E se fizermos a multiplicação de menos 1 vezes menos 6, teremos como resultado mais 6. Então, nós podemos afirmar que as raízes dessa equação serão menos 1 e menos 6. Agora, vocês farão os exercícios do livro da página 131. Beijos, tchau!